Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Yuri Belchior e hoje nós vamos falar sobre ideologia. Oi gente, tava com saudade já. Eu vou tentar gravar mesmo que eu esteja viajando, eu já disse isso algumas vezes, tive uns percalços aí, ser professor não é brincadeira, demanda de trabalho muito grande, mas eu vou tentar continuar fazendo os vídeos, porque eu tenho percebido um retorno muito legal de alguns vídeos e eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos falar, nós precisamos colocar a nossa voz aí no mundo, para poder tentar fazer com que ela seja uma faíscazinha de luz no meio dessa escuridão toda que tem se anunciado nos tempos que a gente está vivendo, né? Bom, vamos lá. Eu queria falar com vocês sobre uma palavra que é muito recorrente hoje em dia, a gente tem visto nos noticiários, autoridades, pessoas importantes falando sobre ela, e às vezes a gente não sabe muito bem o que ela significa. Ideologia. Afinal de contas, qual que é a relação entre ideologia e linguagem? Por que algumas palavras, algumas políticas públicas, algumas coisas são julgadas ideológicas? Bom, vamos lá. Primeiro, antes da gente falar sobre ideologia, eu acho interessante a gente pensar um pouquinho para que a gente se comunica. Ou melhor, para que a gente usa a linguagem? Não é para se comunicar com o outro? Mas esse eu que fala na linguagem não é um único eu. Esse eu, ele é em parte individual, é você com a sua história de vida, com a sua formação muito específica, com seus sonhos, com suas paixões, com seus desejos. Mas também esse eu que você construiu essa ideia em torno desse eu, o eu Yuri, o eu fulano, todo eu, ele também tem uma dimensão social. Ele está inserido numa sociedade, ele é parte de um grupo. O ser humano é um ser gregário, né? Então, esse eu que fala eu na linguagem, ele é, em parte, individual, em parte, ele é um ser social. Bom, quando a gente sabe disso, a gente sabe que nós não temos completa intenção nos atos de linguagem. Ou seja, a gente não consegue coordenar todos os sentidos das coisas que a gente fala. A gente não pode nem inventar as palavras já estavam aí quando a gente nasceu. Quando eu nasci lá em 1987, aqui eu estou revelando a idade, né? Mas eu ainda tô enxuto, vai. Quando eu nasci lá em 1987, muitas coisas já tinham acontecido no mundo. O Muro de Berlim ainda não tinha caído, mas muita coisa tinha acontecido no mundo e no Brasil. Já existiam ideias no mundo. E eu fui crescendo e fui aprendendo, pegando esses valores culturalmente, fui levando para o meu inventário ali de ideias que foi formando o que é o Yuri. Então muitas coisas antecediam o Yuri. E eu nem tive condição de julgar uma por uma de tudo que eu fui aprendendo, nem até hoje. Eu fui meio que internalizando esses valores, essas ideias, com base em várias coisas, vários fatores. Família que eu nasci, a classe social, as vivências que eu tive ao longo da vida, muitas coisas. Bom, pensando nisso, a gente pode entender que a gente não tem total consciência nos atos de linguagem. Mesmo pensando só no plano individual, ainda além do meu ser consciente, tem o meu inconsciente. Coisas que eu faço que eu não sei porquê, mas eu faço, né? Então, no meu ser individual já tem o inconsciente, que eu não vou entrar numa discussão se ele é individual ou se ele é social, mas existe o inconsciente, tá? Por outro lado, existe o social. O Yuri parte do grupo. Então, olha para você ver. Tudo que eu vou falar, de alguma forma, antecede a minha intenção. Se eu pensar que o meu eu tem controle disso, lembra lá do Descartes? Penso, logo existo. Eu tenho consciência dos atos de linguagem. Se eu pensar isso, eu penso que eu estou no controle.
E ao mesmo tempo eu penso que eu não simplesmente fui recebendo as ideias, mas eu escolhi as ideias. Sabe quando você vai no supermercado? Aí você vai e compra, você escolhe lá os produtos que você quer, você vai pegando e pondo no carrinho. Pois é, eu escolhi essas ideias. Até que ponto eu escolhi essas ideias? Até que ponto, por exemplo, eu não fui influenciado por valores cristãos, mesmo sem ser cristão? Já pensou nisso? Até que ponto eu não fui influenciado por valores liberais, mesmo sem ser liberal? Isso são só exemplos, tá? Eu não tenho como, acho que eu sou cristão liberal. Mas, em alguma medida, né? O que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, que existe então duas noções de ideologia que estão em jogo quando a gente vai falar da relação entre o ser e o mundo. Uma noção de ideologia é essa de que as ideias, as ideologias, são um conjunto de ideias e que eu escolho elas, quais eu quero, quais eu não quero. Então elas estão lá, como no supermercado. Lembra? A metáfora do supermercado é perfeita para pensar essa noção de ideologia. A outra, ela é como se eu não existisse e eu fosse sendo construído por coisas que estavam antes de mim, moldado por isso. Quais são as consequências de uma e de outra? A consequência dessa, de que a ideologia é um pacotinho de ideias que eu seleciono ele e escolho, parece que eu posso escolher não usar, ou que eu tenho plena consciência dessa escolha. Então, o sujeito, o eu, prevalece sobre a sociedade. Na outra, a sociedade, o coletivo, o mundo, prevalece sobre o sujeito. O que ainda é relevante falar da outra noção de que as ideias me antecedem, então eu não tenho consciência delas, simplesmente me torno uma espécie de canal de expressão delas, é que o mundo vai se tornar, né, um lugar em que há disputas e que essas disputas entre os diversos atores sociais vai configurar uma determinada situação de poder. A ideologia, dessa outra forma, né, vai ser expressão dessa luta por poder. Então, essa expressão desses combates envolvendo essa dimensão material mesmo do mundo. E aí a ideologia vai ser uma refração do mundo. Por um lado é interessante, porque você tira essa oposição entre o eu e o mundo. Eu, Yuri, na verdade, sou não exatamente um espelho perfeito, mas um espelho do mundo. Pensa num espelho meio turvo, tá? É essa noção de ideologia. O problema é que essa noção de ideologia diz que a ideologia ela fica meio negativa. Ela fica sendo uma coisa para maquiar o mundo e continuar fazendo prevalecer o poder que existe no mundo, as relações de poder que existem no mundo. Ou seja, quem está em cima, por cima, continua mandando no mundo. E agora? A gente tem um impasse. O que você acha? A ideologia é um conjunto de ideias e eu tenho acesso a elas, eu posso escolher, ou ela é uma coisa que antecede o sujeito e expressa a relação de poder no mundo e serve para poder também maquiar, esconder, né, e fazer prevalecer esse poder no mundo. Ela então teria uma conotação negativa. Esses são apenas dois conceitos que eu estou tentando traduzir aqui para uma linguagem um pouco mais acessível, sem mencionar filósofos, sem mencionar ninguém. Para quê? Para que a gente comece a pensar ideologia como um conjunto de ideias ou ideologia como um reflexo das relações de poder do mundo. O que você acha? Já parou para pensar sobre isso? Quais as consequências dessas duas concepções de ideologia? Por exemplo, se eu não tenho acesso às ideologias, eu sou só uma expressão dessa maquiagem do mundo para poder fazer prevalecer o poder, isso meio que aniquila a noção de sujeito, né? Eu me sinto muito sem escolha, não tem mais nada que eu possa fazer. Ao mesmo tempo, a outra
pressupõe que o sujeito é uma coisa super consciente de si e ele não é nem no plano individual, não é mesmo? Não tem inconsciente. E coloca o sujeito como se ele pudesse escolher o próprio destino, o que também é muito problemático, porque dá uma sensação boa para o ego, né, de que nós estamos no controle, mas será que nós estamos no controle dos nossos atos de fala, na linguagem? Será que existe um jeito de fazer uma linguagem imparcial? Já pensou sobre isso? Bom, acho que já dei perguntas suficientes por hoje para a gente começar a pensar a noção de ideologia, né? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Tenho feito com o maior carinho. Espero poder continuar agregando um pouquinho de conhecimento nesse mundo maluco que está se tornando o que a gente está vivendo, tá bom? A gente se vê por aqui e até a próxima!